Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do joio e do trigo. Esse texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 30, quando Jesus fala da parábola propriamente dita, e depois os versículos de 36 a 43, quando Jesus dá a explicação dessa parábola. Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e aqueles que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o contexto dessa parábola? O contexto é o seguinte: Jesus continua diante de uma grande multidão e ele segue com uma série de ensinamentos que começam com a parábola do semeador. A segunda parábola que ele conta, então, para ensinar essa multidão é a parábola do joio e do trigo. Ele prossegue ensinando a multidão com mais outras duas parábolas e depois ele vai para casa com os discípulos. Quando chega em casa, os discípulos ainda estão meio indignados com a parábola que ouviram. Talvez não tenham compreendido direito ou talvez não tenham tido condições de aceitar e assimilar aquilo que eles haviam ouvido de Jesus. Então eles pedem para Jesus: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus passa a dar a explicação para eles. Somente a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo é que Jesus explica separadamente para os seus discípulos. Ele conta a parábola para todos, mas ele dá a explicação da parábola para um grupo seleto, que é o grupo dos seus 12 discípulos, aqueles que são os mais chegados a Jesus, os mais próximos de Jesus e que receberam o bastão para continuar a sua missão aqui neste mundo. Do que trata então a parábola em si? A parábola trata de uma plantação onde foi plantado o trigo e que um inimigo plantou joio no meio da plantação de trigo. E ele propõe o seguinte: o semeador dessa boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo, esse mundo bonito que Deus criou, esse mundo muito bom que Deus criou para nós, né? Onde o evangelho das boas notícias da graça de Deus deve ser proclamado para que todos sejam salvos, porque agrada assim ao Senhor que todos sejamos salvos. A boa semente são os próprios filhos de Deus. Somos eu e você, somos aqueles que foram já alcançados pela graça e pelo amor de Deus e que hoje vivem em função do reino de Deus. O joio são os filhos do maligno, são aqueles que produzem frutos do mal, maldade mesmo em si.
O inimigo que semeou o joio no campo é o próprio diabo, que se aproveitou de um momento de distração, um momento em que os filhos do reino estavam dormindo, não estavam vigilantes, eles haviam baixado a guarda. O dia da colheita é o fim dos tempos, né? Do qual a palavra de Deus diz que está próximo o tempo. E os ceifeiros são os próprios anjos de Deus, que serão enviados para fazer a colheita no tempo devido e assim separar o trigo do joio. Quais são os ensinamentos, as lições, os princípios que essa parábola do trigo e do joio nos ensina? São 4 ensinamentos. O primeiro ensinamento é acerca do bem e do mal. Para isso eu vou utilizar 2 versículos, os versículos 24 e 25, quando diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E o versículo 25 que diz: mas veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Deus criou o mundo e criou também os seres humanos dotados de toda sorte de bem. Ele nos deu ele nos capacitou com o bem, ele nos capacitou para boas obras, ele nos preparou de antemão para que nós andássemos em boas obras, assim diz a palavra de Deus. E ele também deixou para Adão e Eva a seguinte recomendação: que vocês sequer venham a conhecer o fruto do bem e do mal. Ele não desejava que nós conhecêssemos o mal. Mas o inimigo é aquele que semeia o mal com aparência de bem. E aqui está o grande problema e também a grande lição que nós devemos aprender. Toda forma de mal começa sempre travestida de bem. Ela aparenta ser boa, ela parece ser revestida do bem, ela parece ser uma boa saída, uma boa solução, parece ser politicamente correta, mas no fundo é apenas a semente da maldade e por isso ela nos engana. Devemos tomar muito cuidado, porque o mal ele se aparenta de bem, nos engana e depois que nós nos acostumamos com o mal, ele parece tornar-se normal. E isso é um grande engano e também uma grande artimanha de Satanás nos tempos presentes. O segundo ensinamento que está interligado com esse primeiro é acerca da constante vigilância que os filhos de Deus devem ter. Alguns versículos que estão fora deste texto podem ser aqui também utilizados. Eu começo com o versículo da própria parábola que está no versículo 25, quando diz: mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo. Alguns outros versículos que eu quero lembrar para você. Marcos 13:33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 1 Coríntios 16:13 diz: vigiai, estai firmes na fé. Mateus 24:42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 1 Coríntios 15:34 diz: vigiai justamente e não pequeis. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Jesus deixa claro que o inimigo semeou o joio no campo de boas sementes no momento de distração dos trabalhadores do campo. No momento em que eles baixam a guarda, no momento em que eles dormem, no momento em que eles deixam de estar vigilantes. Portanto, é também um momento em que eles deixam de estar em oração. Esse é o momento em que o inimigo encontra uma brecha e ele entra e semeia o joio no campo. Ora, para semear uma semente no campo e ela ser
volumosa a ponto das pessoas perceberem que há uma semente ruim no meio da boa semente, é preciso bastante tempo, não é verdade? Então, o inimigo encontrou tempo suficiente para semear a semente da maldade, a semente do mal, lá naquele campo de boas sementes. É preciso estar vigilante. A expressão vigiai geralmente está associada com a oração ou com o tempo final, o tempo em que Jesus voltará para nos buscar. Veja, são expressões muito fortes e que demandam então de nós, filhos e filhas de Deus, um cuidado muito grande. Nós devemos estar constantemente vigilantes para que o inimigo não semeie entre nós sementes do mal. O terceiro ensinamento que nós aprendemos é a semelhança que existe entre o trigo e o joio. Bom, a parábola diz que foi semeado o joio no campo onde já havia sido semeado o trigo. E eles começam a crescer. E então os trabalhadores do campo perguntam para o patrão, né? Mas o senhor não semeou uma boa semente? E o patrão diz, sim, mas enquanto vocês estavam dormindo, veio o inimigo e semeou a semente do mal. Agora, então, o joio e o trigo, super parecidos, estão crescendo juntos. E quando é que eles notam a diferença entre uma semente boa e uma semente ruim? Quando é que eles notam a diferença, então, entre o trigo e o joio? O versículo 26, diz assim: e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. O joio e o trigo coexistem na igreja o tempo todo. O reino de Deus é composto por pessoas de todos os tipos. Somos pessoas todas diferentes, cada qual com a sua peculiaridade. Mas o joio e o trigo são muito parecidos. A diferença está no resultado das suas ações. O trigo resulta na colheita de algo muito bom que servirá para alimentar pessoas, tanto fisicamente quanto emocional e espiritualmente. Se nós trouxermos essa analogia para a questão da espiritualidade, o trigo é aquele que constantemente está alimentando outras pessoas na fé, alimentando com bons frutos, não é? Mas o joio, ele não serve para nada além de ser queimado e jogado fora. Bom, então nas ações que essas pessoas se diferem. Os cristãos são classificados tanto entre trigo como joio, ambos crescem juntos, mas é no resultado das suas ações, ou seja, nos frutos por eles produzidos, é que se nota a diferença entre o joio e o trigo. Enquanto o trigo produz bons frutos, fruto como o fruto do Espírito Santo, não é? Que diz, está lá em Gálatas 5, 22, diz o seguinte, são frutos de bondade, benignidade, longanimidade, alegria, amor, paz, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É muito fácil distinguir os frutos de um trigo, mas os frutos do joio são muito prejudiciais à comunidade, porque Gálatas 5, 19 a 21 diz que eles produzem obras da carne e diz que eles produzem então imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Enquanto que o trigo, na hora da colheita, apresenta frutos muito bons e saudáveis, o joio não serve para mais nada a não ser jogado fora.
O quarto e último ensinamento que nós aprendemos com essa parábola é que o joio e o trigo crescem juntos e não devem ser impedidos de crescer juntos. Versículos 28 e 29 da parábola dizem assim: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Bom, se o joio só vai atrapalhar, por que a gente já não vai logo e arranca o joio no meio do trigo, não é? Afinal de contas, a explicação da parábola diz que o joio vai servir de pedra de tropeço para muitos. Vamos tirar então isso e assim a gente evita que muitas pessoas se percam no meio do caminho. Mas Jesus ensina que o trigo e o joio, eles são muito semelhantes na sua aparência exterior. São pessoas que têm um discurso muito bonito, muito cristão, de muita santidade. São pessoas que estão constantemente na igreja, são pessoas que participam de ações solidárias, mas são pessoas, no fundo, muito maldosas e que produzem frutos muito maus, muito ruins, né? Só que nós, seres humanos, somos muito limitados e temos dificuldade de discernimento para conseguir compreender quem de fato é joio e quem é trigo e está em processo de crescimento. Nós temos muita dificuldade para isso, né? Então, por que é que o trigo e o joio podem crescer juntos? Primeiramente, querido, o joio não sufoca o trigo, assim como os espinhos sufocam o trigo, né? E que Jesus havia ensinado na parábola do semeador. O joio também não impede o crescimento do trigo, como as rochas, né? As pedras impedem o crescimento. Mas eles apenas produzem frutos diferentes. Eles têm ações que são muito diferentes uns dos outros. Os resultados das suas ações demonstram quem realmente eles são, se são joio ou se são trigo. E isso revela a graça ou a ausência da graça de Deus na vida dessas pessoas. Então o trigo que foi plantado de uma boa semente, numa boa terra, que dá bons frutos das suas ações, ele precisa continuar crescendo, mesmo que o joio esteja perto dele, porque ele precisa dar conta de tornar outras pessoas também igualmente saudáveis, da mesma forma que ele é saudável. E assim, alimentar outras pessoas, física, emocional e espiritualmente. Mas tentar arrancar o joio do meio da plantação do trigo com as nossas próprias mãos é algo que não devemos fazer, porque por causa da nossa falta de discernimento, nós podemos arrancar trigo junto com o joio, e assim muitas outras vidas se perderão. Às vezes uma pessoa se perde porque ela percebe que o joio está sendo arrancado e ela não se conforma. Isso também é muito prejudicial para o reino de Deus. Nós devemos produzir frutos de justiça e não impedir que as pessoas produzam frutos de justiça. Enfim, queridos, na comunidade cristã nós sabemos que há o joio e que há o trigo e que ambos crescem juntos. Muitos têm aparência de cristãos fiéis e idôneos, mas não produzem frutos bons e saudáveis. Nós devemos orar por eles. E para você que não se conforma com o joio no meio do trigo, não se turbe o vosso coração. Persevere dando frutos de justiça, frutos da boa semente que Cristo plantou na sua vida, porque no dia da colheita o Senhor vai resolver isso. Isso cabe a Deus. A colheita não compete a você, nem a mim. A colheita compete ao Senhor da Seara, compete a Deus. E Ele fará essa seleção com muito discernimento, a fim de que nós não percamos nenhum daqueles e daquelas que se entregaram ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus conduza a sua vida para que você produza
bons frutos, frutos de alegria, frutos de justiça, frutos para o reino de Deus.